Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem inspiradora pela vida de um dos santos mais amados e populares da Igreja, Santo Antônio de Pádua. Mas quem foi realmente este homem, cuja fama de casamenteiro e milagreiro atravessou séculos? Fiquem comigo até ao final para descobrir a história fascinante por trás do ícone. Vamos começar a nossa história em Lisboa, Portugal, por volta do ano de 1195. Foi aqui que nasceu Fernando de Bulhões, numa família nobre e rica. Desde cedo, o jovem Fernando demonstrou uma inteligência brilhante e uma profunda piedade. Seus pais sonhavam com uma carreira de prestígio para ele, talvez na corte ou como um importante cavaleiro. Mas o coração de Fernando ansiava por algo diferente, algo maior. Ainda muito jovem, contra a vontade do pai, ele decidiu ingressar no mosteiro agostiniano de São Vicente de Fora, nos arredores de Lisboa. Ali, ele mergulhou nos estudos das Sagradas Escrituras e dos textos dos padres da Igreja. Ele era um aluno excepcional, com uma memória prodigiosa. No entanto, as constantes visitas de amigos e familiares que tentavam convencê-lo a abandonar a vida religiosa perturbavam a sua paz. Em busca de maior recolhimento, pediu para ser transferido para um mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, que na época era a capital de Portugal e um importante centro de estudos. Em Coimbra, Fernando aprofundou ainda mais o seu conhecimento teológico. Foi nesse período que um evento transformador mudou o rumo da sua vida para sempre. Chegaram à cidade os corpos de 5 frades franciscanos que haviam sido martirizados em Marrocos, enquanto pregavam o Evangelho aos muçulmanos. A visão daqueles mártires que deram a vida por Cristo com tanta coragem tocou profundamente a alma de Fernando. Ele sentiu um chamado ardente para seguir os seus passos. Naquela época, a Ordem Franciscana, fundada por São Francisco de Assis, era uma ordem nova, conhecida pela sua simplicidade, pobreza radical e zelo missionário. Era exatamente isso que o coração de Fernando procurava. Ele decidiu deixar a segurança e o conforto da ordem agostiniana para se juntar aos humildes frades franciscanos. Ao vestir o hábito franciscano, ele abandonou o seu nome de batismo e adotou o nome de Antônio, em honra de Santo Antão do Deserto, o patrono da pequena capela onde os franciscanos viviam. Com o coração a arder de desejo missionário, o frei Antônio partiu para Marrocos, sonhando em pregar o Evangelho e, se fosse a vontade de Deus, sofrer o martírio. No entanto, os planos de Deus para ele eram outros. Mal chegou à África, foi acometido por uma doença grave que o deixou debilitado e o forçou a regressar. Mas a viagem de volta também não correu como planeado. Uma tempestade violenta desviou o seu navio da rota de Portugal e eflou naufragar na costa da Sicília, na Itália. A providência divina tinha levado Antônio ao coração do movimento franciscano. Recuperado da doença, ele juntou-se a outros frades e viajou até Assis para participar do capítulo geral da ordem. Um grande encontro de franciscanos. Lá, teve a oportunidade de ver e ouvir o próprio São Francisco de Assis. No meio de tantos frades importantes, Antônio, com a sua aparência humilde e doente, passou completamente despercebido. Ninguém imaginava a sabedoria que se escondia naquele frade desconhecido. Após o encontro, como ninguém o requisitou para nenhuma missão específica, ele foi enviado para um pequeno eremitério perto de Forro,
no norte da Itália, para viver uma vida de oração e penitência, realizando as tarefas mais simples do convento. Antônio aceitou tudo com humildade, feliz por servir a Deus no silêncio e no anonimato. E talvez a sua história terminasse aqui se não fosse por mais uma reviravolta do destino, ou melhor, da providência. Certo dia, em Forró, haveria uma ordenação de novos sacerdotes. O pregador que estava escalado para a cerimônia não apareceu. Numa situação de embaraço, o superior pediu a Antônio que dissesse algumas palavras, apenas para preencher o tempo. Relutantemente, Antônio obedeceu. E então, o milagre aconteceu. Aquele frade humilde e silencioso começou a falar, e as suas palavras, cheias do fogo do Espírito Santo e de um profundo conhecimento das Escrituras, deixaram todos absolutamente maravilhados. A sua eloquência, a sua clareza e a profundidade da sua teologia eram de um nível que ninguém poderia ter imaginado. Naquele dia, a igreja descobriu um dos seus maiores pregadores, o próprio São Francisco, ao saber do seu talento. Nomeou o primeiro professor de teologia da ordem franciscana, com uma recomendação especial: que o estudo não apague o espírito de oração e devoção. A partir daí, a vida de Antônio mudou radicalmente. Ele começou a viajar por toda a Itália e sul da França, pregando para multidões imensas. As igrejas tornavam-se pequenas demais para acolher todos os que queriam ouvi-lo, e ele frequentemente tinha de pregar em praças públicas. As suas pregações eram poderosas, ele combatia as heresias da época com argumentos sólidos, mas falava de uma forma simples que tocava o coração das pessoas comuns. Ele falava sobre a importância da confissão, do amor a Deus e da caridade para com os pobres. E sua fama do martelo dos hereges crescia, assim como a sua fama de santidade e de milagreiro. Muitos milagres são atribuídos a ele, como a famosa pregação aos peixes em Rimani, quando os hereges se recusaram a ouvi-lo, ou o milagre da mula que se ajoelhou perante a Eucaristia para provar a presença real de Cristo. Um dos episódios mais conhecidos e que deu origem à sua fama de ajudar a encontrar objetos perdidos. Aconteceu quando um noviço roubou um livro de salmos muito valioso que Antônio usava para suas aulas. Antônio orou fervorosamente para que o livro fosse devolvido. Pouco tempo depois, o noviço, atormentado pelo remorso, voltou, devolveu o livro e pediu perdão. É por isso que até hoje, quando perdemos algo, dizemos: Santo Antônio, Santo Antoninho, fazei-me achar o que perdi. Depois de anos de pregação incansável, viagens e trabalho apostólico, a saúde de Antônio começou a deteriorar-se. O seu corpo, desgastado pelas longas jornadas e penitências, estava exausto. Ele retirou-se para Camposampiero, perto da cidade de Pádua, que ele tanto amava e onde tinha pregado extensivamente. Sentindo que o fim estava próximo, pediu para ser levado de volta para Pádua, para morrer entre os seus irmãos frades. No entanto, ele não conseguiu chegar à cidade. No caminho, a 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos, Frei Antônio entregou a sua alma a Deus, sussurrando as palavras: "Vejo o meu Senhor". A sua morte causou uma comoção imensa. A sua fama de santidade era tão grande que o povo de Pádua
imediatamente o aclamou como santo. O processo de canonização foi extraordinariamente rápido. Menos de um ano após a sua morte, o Papa Gregório IX, que o conhecera pessoalmente e o chamara de Arca do Testamento pela sua sabedoria bíblica, declarou-o oficialmente santo. A sua devoção espalhou-se pelo mundo como um fogo, e ele continua a ser um dos santos mais queridos e invocados em todo o mundo. A sua vida é um testemunho poderoso de como Deus pode usar uma pessoa humilde e disponível para realizar grandes coisas, de Fernando, o nobre de Lisboa, a Antônio, o pregador do povo. A sua jornada foi uma constante busca por fazer a vontade de Deus, mesmo quando isso significava mudar todos os seus planos. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está na riqueza ou no poder, mas na humildade, no serviço e no amor profundo a Deus e ao próximo. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a incrível história de Santo Antônio. A sua vida é muito mais do que encontrar coisas perdidas ou arranjar casamentos. É um farol de fé, sabedoria e entrega total a Deus. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos conteúdos. Deixem nos comentários o que mais vos impressionou na vida de Santo Antônio. Fiquem com Deus e até a próxima!